Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, mais um programa Luz da Fé chegando até você. Deus abençoe você. Eu já começo indicando, olha que camiseta linda, Jesus, nome sobre todo nome, neste nome há poder. A cor vermelha, muito bonita, né? Eu particularmente gostei demais dessa camiseta aqui na cor vermelha. E você pode adquirir, aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, você adquire e assim você ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando, além de ficar muito bem vestido, né? Eu tenho certeza que essa camiseta em você vai ficar simplesmente linda e maravilhosa. Então o que você está esperando? Adquira, tá bom? loja.cançãonova.com. Bom, nós estamos refletindo sobre a constituição da nossa igreja enquanto somos fiéis de Cristo. Fiéis de Cristo. E nós víamos no programa anterior que nós, enquanto povo de Deus, enquanto fiéis de Cristo, nos dividimos entre aqueles que vivem a hierarquia da igreja, o chamado ministério eclesial, aqueles que são os fiéis leigos e aqueles que vivem a chamada vida consagrada. E hoje, a partir do número 874 até o 879, o Catecismo vai falar, já iniciando essa constituição hierárquica da igreja, vai falar a respeito do ministério eclesial. O que é isso? É o ministério da igreja. E o próprio Cristo, vai dizer o Catecismo, ele é a fonte do ministério na igreja. É Cristo que instituiu a igreja, deu a ela esse ministério e deu-lhe autoridade, missão, orientação e finalidade. O próprio Cristo, ele é a fonte desse ministério na igreja. E aí o número 875 do Catecismo vai dizer que ninguém, presta atenção, ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém, presta atenção, ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada, ela precisa ser oferecida. Isto supõe ministros da graça autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele, dentre esses ministros, né, autorizados, habilitados pela parte de Cristo, né, por parte de nosso Senhor, dele, os bispos e os presbíteros, ou seja, os sacerdotes, recebem a missão e a faculdade, ou seja, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça. Nossos bispos, nossos sacerdotes, eles agem na pessoa de Cristo cabeça. Olha que lindo isso. Os diáconos, a força de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. Então veja, aí quando vai falar então dessa constituição hierárquica da igreja e desses ministros ordenados, esses que receberam esse poder sagrado, essa faculdade, né, essa autoridade de agir na pessoa de Cristo cabeça, o Catecismo então prossegue falando sobre 3 pontos importantes. Ele vai falar que dentro desse ministério da igreja existe o caráter de serviço. O primeiro ponto é isso, o caráter de serviço. Depois vai falar sobre o caráter colegial. E o terceiro ponto é o caráter pessoal. Dentro desse ministério da igreja existe então o caráter de serviço, o caráter colegial e o caráter pessoal. Bom, a respeito do caráter de serviço, o Catecismo vai falar, com efeito, número 876, com efeito, inteiramente dependentes de Cristo, que dá missão e autoridade, os ministros são verdadeiramente servos de Cristo, a imagem de Cristo que assumiu livremente por nós a forma de servo. Já que a palavra e a graça de que são ministros não são deles, mas de Cristo, que lhes confiou aos outros, eles se farão livremente servos de todos. Interessante porque Paulo, ele quando vai fazer a introdução de suas cartas, ele vai sempre dizer que ele é o apóstolo de Cristo, ele é o enviado de Cristo, enviado para anunciar o Evangelho, apóstolo, ou seja, enviado para anunciar a boa nova de Cristo e para anunciar o reino de Cristo. Mas na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo, logo no primeiro versículo, Romanos 1:1, Paulo se apresenta assim: Paulo, servo do Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja, Paulo então ele se apresenta assim à comunidade de Roma: eu sou servo do Cristo Jesus, e fui chamado por Cristo Jesus,
fui enviado, eu sou apóstolo, fui separado, consagrado para anunciar esse evangelho, o evangelho, a boa nova do reino de Deus. Mas ele se apresenta primeiro como servo do Cristo Jesus. Esses então, que são os ministros ordenados, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, eles precisam se colocar no caráter de serviço. Somos servos, não somos senhores, não somos donos de nada, mas somos servos de Cristo Jesus. Esse é o caráter do serviço que vai nos ensinar o Catecismo da Igreja Católica, que inteiramente dependentes de Cristo, que dá missão e autoridade, os ministros são verdadeiramente servos de Cristo. Ele tem a missão, ele tem a autoridade, mas como ministro ordenado, ele também é servo. Ele se coloca a serviço dos outros, da comunidade, do povo que lhe foi confiado. Segundo o caráter colegial, vai dizer que, igualmente da natureza sacramental do ministério eclesial, que existe um caráter colegial. E vai explicar então que Jesus, que instituiu os 12, escolheu eles conjuntamente, os enviou conjuntamente, e vai dizer então que a união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. A exemplo dos apóstolos, desse colégio dos 12 apóstolos, os bispos, os sacerdotes, quando vivem esse caráter colegial, eles então dão esse testemunho de uma união fraterna, que está a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Esta união, presta atenção, será como um reflexo, um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Um reflexo, um testemunho da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nos ensina o Catecismo da Igreja. Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, o Papa, sucessor de São Pedro e chefe do colégio, e os presbíteros, os sacerdotes, exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção de seu bispo. Ou seja, nenhum bispo é uma ilha, nenhum padre é uma ilha. O padre está ligado a uma diocese e o bispo está ligado a esse colégio episcopal cujo chefe é o Papa, o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Então o bispo, ele não vive as coisas sozinho, ele está ligado ao sucessor de São Pedro, que é o Papa. E ao mesmo tempo os sacerdotes, eles não fazem a coisa da própria cabeça, não. Eles estão ligados a uma diocese sob a direção de um bispo. Percebe como a coisa não é vivida sozinha, a realidade não é vivida sozinha? Bonito, o caráter colegial. E por fim, o caráter pessoal, dizendo que finalmente da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um caráter pessoal. Se os ministros de Cristo agem em comunhão, agem também sempre de maneira pessoal. Cada um é chamado pessoalmente. Tu, segue-me, diz a palavra de Deus em João 21, 22. Para ser na missão comum, testemunha pessoal, assumindo pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo em sua pessoa e em favor das pessoas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te perdoo. Não é isso que a gente ouve da boca do sacerdote quando ele vai se confessar? Eu te perdoo os seus pecados, eu te batizo. Mas não é o Padre, é Jesus. Ele está agindo na pessoa de Cristo. É o próprio Senhor que nos perdoa, é o próprio Senhor que nos batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que bonito isso, agir na pessoa de Cristo, pessoalmente. E aí eu termino esse Luz da Fé trazendo o testemunho daquele que é o padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Conta-se que quando ele estava chegando na cidade de Ars, no povoado de Ars, tinha uma neblina, uma cerração, ele não conseguia achar ali o povoado de Ars. E ele ficou ali meio perdido e ele, quando chegou ali, perto do povoado de Ars, ele encontrou um menino chamado Antônio Givre. E esse menino, pastor, camponês ali, ele encontrou e perguntou para ele: menino, como é que eu faço para chegar a Ars? E quando que aquele menino fez um mapa para São João Maria Vianney, indicando o caminho, porque eles não falavam o mesmo dialeto. E então ele indicou o caminho, indicou a rota. E São João Maria Vianney diz o seguinte para aquele menino, Antônio Givre, diz: você me ensinou o caminho de Ars e eu lhe ensinarei o caminho do céu. Você me ensinou o caminho de Ars e eu, como sacerdote, lhe ensinarei o caminho do céu. Conta-se que essa profecia se realizou alguns dias depois, porque esse menino Antônio Givre veio a falecer, foi para o céu. Quero, no final desse Luz da Fé, pedir a Deus a graça de que nós possamos sempre desejar ver isso em nossos bispos, em nossos sacerdotes e diáconos, que eles possam, como fazendo parte dessa constituição hierárquica da igreja, nos indicar sempre o caminho do céu. Reze pelo seu bispo,
reze pelo seu sacerdote, reze pelo seu diácono, para que eles cada vez mais e mais, vivendo com fidelidade o seu ministério, possam nos indicar a nós, povo de Deus, o caminho do reino, o caminho dos céus. Deus abençoe você, até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.